Graça e paz da parte de Cristo Jesus, a amada Igreja do Senhor, nesta tarde. Amém. Vamos abrir a palavra em Hebreus 1. Certamente não foi aleatoriamente que nós cantamos esse cântico. Então, vamos abrir em Hebreus 1. Eu lerei os 3 primeiros versículos, contudo falarei apenas nos versos 2 e 3, tá bom? Carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Assim diz a palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez por este segundo culto nesse dia. Somos extremamente, ó Deus, agradecidos ao Senhor. Nós vemos inclusive, ó Deus, aquilo que pregamos pela manhã, a manifestação do Teu amor em preservar o Teu culto público nesta hora, neste momento. E também, ó Deus, em nos convocar e nos dar as condições de chegarmos aqui para cultuar o Teu santo nome. Bendito seja o Senhor por isso. Bendito seja o Senhor por toda a Escritura, seja lida ou já cantada aqui na liturgia. E agora, por meio daquilo que lemos também aqui, na carta aos Hebreus, inspirada pelo Senhor, fala ao nosso coração, nos edifica, ó Deus, nos faz pensar sobre a vida, ó Deus, traz mudança a cada um de nós, confronta os nossos pecados, faz conforme a Tua santa vontade, conforme Te apraz. Certamente o Senhor, ó Deus, nesta tarde, tem os Teus propósitos para cada um de nós. Então fala conosco por meio do Evangelho. E tem misericórdia de mim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, certa vez Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos, e essa é talvez uma das perguntas cruciais que cada homem, cada pessoa deveria responder ao longo da vida. É uma pergunta, extremamente importante, quando Jesus assim: quem vocês dizem que eu sou? E é interessante como a resposta a essa pergunta, tudo depende da resposta correta, na verdade, que nós damos a essa pergunta. Perceba que se há um engano da nossa parte acerca de quem é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, isso terá consequências. E dentre elas, nós não nos curvaremos diante dele como Senhor e Salvador. E como consequência disso, certamente nós seremos julgados e seremos condenados. É por essa razão, meus amados irmãos, que vários cultos são tão destrutivos. Eles não acrescentam nada, eles desconstroem, na verdade, as coisas. Por quê? Porque neles são pregadas inverdades sobre a pessoa de Jesus Cristo. Contudo, por outro lado, se houver uma resposta correta a essa pergunta, como consequência disso, haverá um reconhecimento de Jesus como aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como o único que de fato pode salvar o homem dos seus pecados. E como uma segunda consequência disso, certamente haverá aquilo que Jesus disse àquela mulher no poço em Samaria, em que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então haverá adoração, haverá louvor em espírito e em verdade. Meus irmãos, o texto que está diante de nós hoje, esse texto que nós lemos aqui, a carta aos Hebreus, nesse seu primeiro capítulo, ele é uma continuação, na verdade, e os versos que nós vamos trabalhar, 2 e 3, de uma frase de abertura da parte introdutória, quando o autor nos mostra então que o Senhor Jesus Cristo é a revelação suprema e final de Deus para todos nós. Aí nós vamos nos lembrar, por exemplo, que todos os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo Jesus. E assim sendo, o Novo Testamento, então, ele nos revela o propósito eterno de Deus, que é resumir, é fazer com que todas as coisas possam afluir, na pessoa bendita do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Percebam também que o autor inspirado aqui, através de 7 frases curtas, diretas,
ele revela então para nós, ele revela para a igreja, para o povo de Deus, a supremacia do Senhor Jesus Cristo. E juntas, quando nós juntamos todas essas frases extremamente importantes acerca de Jesus, elas vão nos revelar então o triplo ofício de Jesus. Em primeiro lugar, como profeta de Deus, revelando a sua palavra final. Em segundo lugar, como aquele que é sacerdote, que fez a purificação pelos nossos pecados. E em último lugar, como o rei que está entronizado à mão direita da majestade de Deus Pai no alto, reinando sobre todas as coisas. Uma outra coisa, quando nós olhamos já no início da estrutura da carta aos Hebreus, nesses primeiros versículos, é que no arranjo dessas 7 afirmações benditas que são feitas acerca do Filho de Deus, nós temos aquilo que nós chamamos de um quiasmo, com as primeiras e últimas declarações acerca do Filho, falando da sua encarnação, e as cláusulas entrepostas a elas, falando da sua existência eterna. Uma outra coisa importante é que quando nós olhamos esse texto, por exemplo, não é, a teologia, porque existe certamente uma teologia profunda aqui entre o Pai e o Filho, João Calvino ele vai enfatizar um segundo ponto importante. Na verdade, ele até segue mais esse ponto do que propriamente nos dizer que esse texto fala de teologia, quando na verdade ele diz que o sentido de Deus aqui nessa revelação é muito mais prático do que teológico para nós. O propósito de Deus aqui, revelando-nos a majestade do Filho de Deus e tudo aquilo que qualifica Jesus Cristo, é de construir a nossa fé, solidificar a nossa fé, para que nós possamos aprender, em última instância, que Deus não é reconhecido ou conhecido de uma outra forma qualquer, a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. E a essência do próprio Deus, não é? Esse brilho certamente, não é, que deve deslumbrar os nossos olhos, ela não pode ser vista a parte de Jesus Cristo e a parte da luz do próprio Cristo que brilha em cada um de nós. Assim sendo, nós vamos meditar rapidamente nesta tarde acerca desse tema, né? Jesus é o supremo Filho de Deus. E uma vez que nós reconhecemos isso, nós devemos nos curvar diante dele como aquele que é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Eu quero então considerar com você essas 7 afirmações essenciais, importantes, que o autor aos Hebreus faz acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, olhem comigo, por favor, para o verso número 2, quando ele vai dizer então que nesses últimos dias, né, ele faz a parte introdutória, falando dessa revelação da parte de Deus, que ele falou outrora pelos profetas, né, mas ele é a revelação final de Deus para a sua igreja, por meio de uma ênfase muito maior, o próprio Deus encarnado que ele fala à igreja. E ele vai dizer assim, lá no verso 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu, em primeiro lugar, e a primeira declaração, herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de todas as coisas. Meus amados irmãos, Jesus é supremo como herdeiro de todas as coisas. Percebam então que ele afirma que Cristo Jesus é o herdeiro. Quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos, por exemplo, para os pais da igreja, não é? E os escritores que vieram após os pais da igreja, eles associaram essa declaração aqui de Hebreus ao Salmo 2, principalmente lá ao verso 8 do Salmo 2, quando a escritura diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Dessa maneira, quando nós vemos então o autor aos Hebreus falando acerca disso, não é? Ele nos mostra então Jesus Cristo em seu papel como Redentor, como Senhor sobre todas as nações, governando e reinando sobre todas elas. Agora veja, ele diz aqui no verso 2 então que Jesus é o quê? Ele é esse herdeiro de todas as coisas. E percebam que, em primeiro lugar, esse é um título de dignidade dado a Jesus Cristo. Mostra-nos então que Jesus é aquele que tem o seu supremo lugar em todo o universo poderoso que foi criado inclusive por intermédio dele, como nós vamos ver daqui a pouco. Percebam que o seu lugar de exaltação é o mais alto no céu. Depois que o trabalho de Jesus ele foi realizado e ele foi consumado aqui na terra, isso não marca porventura uma nova dignidade. Jesus nunca perdeu a sua dignidade, mesmo tendo se humilhado e humilhado à semelhança de homem, não é? Mas ele sempre manteve a sua dignidade. Então não se fala aqui de uma nova dignidade quando se diz que ele é herdeiro de todas as coisas, mas fala da sua reentrada no lugar que foi exatamente sempre seu, como afirma, por exemplo, o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses no capítulo 2. Calvino, por exemplo, diz que a palavra herdeiro é atribuída a Cristo em sua humanidade. E aí ele acrescenta, uma vez que ele tinha como finalidade restaurar para nós aquilo que todos nós havíamos perdido por causa do pecado de Adão ou em Adão.
Então nós andávamos em miséria, nós andávamos destituídos de qualquer coisa boa em nossa vida, não é? Nós não tínhamos dignidade alguma, nós nos afastamos e nos alienamos por causa da nossa própria queda, por causa do nosso primeiro pai, do pecado original, e aí nós fomos destituídos de todas as coisas boas. Já não havia mais capacidade espiritual no homem para agradar a Deus, quando Deus o cria, num primeiro momento, como sua imagem, conforme a sua semelhança, sem pecado. Mas após a queda, nós fomos destituídos de todas essas coisas boas. E o que permeia agora o coração e a vida espiritual do homem é a sua incapacidade, de fato, espiritual para lidar com Deus, para obedecer a Deus, não é? Para se arrepender dos seus pecados sem que haja, de fato, uma obra do próprio Deus antes mesmo nesse homem, agindo nesse homem. Mas percebam que em Cristo Jesus, então, o autor nos afirma que tesouros inestimáveis também nos foram outorgados, nos foram oferecidos, não é? E foram de fato comprados por nós lá na cruz do Calvário. Isso quer dizer o quê, meus amados irmãos? Que se Cristo é herdeiro de todas essas coisas, não é? Paulo vai dizer então que uma vez que nós estamos em Cristo como filhos de Deus, nós também somos o quê? Herdeiros com Jesus Cristo. Tudo que é dele é nosso. E um dia, inclusive, nós vamos compartilhar da sua glória por toda a eternidade. Mas aqui há um detalhe, irmãos, para nós, sobre o qual nós precisamos pensar. Às vezes, as pessoas, os cristãos, não é, eles se relacionam com o Senhor de uma maneira muito superficial, de uma maneira apenas com vistas a uma religião, manter um tipo de relacionamento que, na verdade, não é um relacionamento pautado por uma transformação de fato, não é? Por uma obra da regeneração, como nós entendemos na Escritura. Isso é importante a gente entender isso por quê? Porque quando nós falamos sobre herança de Cristo, isso só é concedido ao homem, meus amados irmãos, por meio da fé. Nós não podemos dizer que nós temos uma herança em Cristo Jesus sem que de fato nós creiamos de todo o nosso coração, através da graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Isso também nos aponta para uma outra verdade, que se não houve ainda em nós uma obra da regeneração, se nós não recebemos da parte de Cristo Jesus, se essa obra não foi aplicada a nós, não é? A purificação dos nossos pecados por intermédio dessa obra do Espírito Santo de Deus, então você que continua nessa situação, não é de fato filho de Deus e não compartilha da herança que foi dada certamente, que pertence a Cristo Jesus e a todos aqueles pelos quais ele entrega a sua vida na cruz do Calvário. Assim sendo, qual é a nossa postura diante disso, irmãos? Nós precisamos identificar, nós precisamos com muita clareza ter plena convicção e plena certeza de que nós temos plena confiança no Senhor Jesus Cristo, de que nós temos uma relação de fato de aliança, não é, com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, de que de fato essa obra grandiosa de regeneração, ela já foi administrada à nossa vida, confiança nele, fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, nós também nos deparamos às vezes com um problema. E qual é o problema, irmãos? Muitos dos filhos de Deus estão apenas vagamente cientes da sua herança. Às vezes nós não temos a noção do que é a Escritura dizer, olha, que Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas, e por meio dele nós também que somos os seus filhos, não é? Por meio do que Cristo fez. Às vezes nós temos apenas uma concepção muito vaga de uma ciência do que é de fato ter essa herança para nós. Se nós temos essa dificuldade para entender isso, nós precisamos ir aonde? À Escritura, para compreender tudo aquilo que nos foi outorgado por intermédio de Jesus. Mas mais do que isso, nós precisamos, amados irmãos, orar por nós mesmos. Nós precisamos orar uns pelos outros para que o Pai da Glória possa dar a nós um espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento dele, de Jesus Cristo, e que os olhos do nosso coração eles sejam iluminados para que nós saibamos qual é a esperança do nosso chamamento, quais são de fato as riquezas da glória da sua herança nos santos, como afirma Paulo quando escreve à igreja de Éfeso no capítulo 1, lá no verso de número 8. Então percebam, em primeiro lugar, Jesus é supremo, a supremacia de Cristo, ela é revelada, ela é demonstrada no fato de que Jesus é aquele que foi feito herdeiro de todas as coisas. Mas ainda, uma segunda coisa que a gente contempla ainda no verso de número 2, ele diz também pelo qual ele fez o universo. Jesus também é supremo, meus irmãos, como criador de todas as coisas, não como apenas herdeiro de tudo, mas como aquele pelo qual, por intermédio, todas as coisas foram criadas, através daquele
daquele qual o mundo foi feito. Quando nós debatemos, quando nós argumentamos acerca dessa criação, não é? E de que Jesus é um instrumento da criação, por ele foram feitas todas as coisas. Quando nós falamos sobre mundo, nós estamos falando literalmente, não é? E no texto grego aponta exatamente para isso, né? Todo o universo criado de espaço e de tempo da parte de Deus. O que isso significa, irmãos? Percebam. Significa que Jesus é o Senhor ao longo do tempo e que tudo aquilo que foi criado, meus amados irmãos, no tempo, foi criado por intermédio de quem? De Jesus Cristo. A gente vê, por exemplo, nós temos estudado o Evangelho segundo João. João, no capítulo 1, verso 3, ele já começa com essa declaração magnífica acerca do Filho de Deus. Ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou, se nós queremos recorrer ainda à Escritura, como Paulo, por exemplo, vai dizer em Romanos 11:36, pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. O que essas afirmações, então, elas nos revelam? O que elas nos mostram? Que Jesus Cristo, em primeiro lugar, é Deus eterno, e ele é um com o Pai antes do tempo. Em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, a epístola que nós já expusemos aqui, Paulo refutando aqueles que atacam a deidade de Jesus, negando de fato, né, que eles até assimilam a ideia de que Jesus era homem, mas eles negam o fato de que Jesus também é verdadeiramente Deus. Então, Paulo, refutando esse ataque à deidade de Jesus, explica, por exemplo, no verso 15, né, onde ele se refere a Jesus como primogênito de Deus, e ele vai usar o verso 16 para explicar exatamente o verso de número 15. E ele vai explicar esse termo lá utilizado no verso 15, quando ele vai falar sobre primogenitura, quando ele diz assim: pois por ele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus quanto na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, ou domínios, ou governos, ou autoridades, todas as coisas foram criadas através dele e por ele. E aí, quando Paulo usa esse termo primogênito, que era tão atacado, né? Paulo vai dizer, e Paulo vai nos mostrar no seu argumento, que isso não era um termo cronológico, que ele não estava falando de tempo, mas tem a ver com direitos legais, com autoridade de fato, com herança de fato que pertence apenas ao Filho de Deus. E que o fato de que o Pai criou todas as coisas através de Jesus mostra então que Jesus é Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E aí talvez, e eu quero instigar aqui a sua cabeça, a sua memória, o seu conhecimento, pense comigo naquilo que nós conhecemos como os meandros dos átomos. Pense, por exemplo, nos mistérios, né? Quem trabalha aí com biologia, da ciência, né? E nós estamos, inclusive, diante de um mistério no nosso contexto, porque ninguém sabe ao certo o que é o Covid-19. Todo dia está mudando, todo dia está passando por uma metamorfose diferente. A gente tem várias cepas e vacina serve para isso. Daqui a pouco vacina não serve para essa cepa. Enfim, nós lidamos com os mistérios da ciência, os mistérios do DNA humano, animal, e que a ciência moderna ela tem as suas limitações. Muitas coisas ela mal entende, não é? A cabeça do homem, não é? Aquilo que é o nosso próprio cérebro. A ciência ela não consegue entender essas coisas de forma completa. O que isso reflete, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a criação? Isso reflete um design incrível. Isso reflete um design, muitas vezes, interdependente, de modo que você não pode ter apenas parte dessas coisas. Percebam que as peças, quando nós falamos da criação de Deus, né, dessa complexidade de criação, elas dependem, nesse design, de outras partes que trabalham em plena harmonia, que nenhum homem ou meramente um autodesenvolvimento poderia ter concebido essas coisas. Considere, por exemplo, eu me lembro uma vez que nós tivemos aqui uma aula excelente, né, de um pastor aqui no seminário, que fala sobre criacionismo, né? O Adalto Lourenço, e ele colocou alguns slides, alguns filmes para a gente. Ele é um especialista nessa área quando ele vai falar sobre criacionismo, né? Considere então como a gente ficou ali boquiaberto, por exemplo, com a imensidade do universo. Considere, por exemplo, a galáxia, não é apenas uma galáxia de tamanho médio, 100 mil anos-luz, para atravessar 600 trilhões de milhas. Telescópios modernos que foram criados por meio do Senhor, evidentemente da inteligência do homem, que podem ver cerca de 100 milhões de galáxias, e cada galáxia contendo 100 milhões de estrelas.
Contemplem a distância média entre essas galáxias, que é de 3 trilhões de anos-luz. Alguns estimam, meus amados irmãos, que a galáxia mais distante de nós está a cerca de 8 bilhões de anos-luz de distância. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que Jesus, através do nada, criou todas essas coisas. Percebem, meus amados irmãos? Nós falamos sobre supremacia de Jesus, e quando o texto nos afirma aqui no verso 2, pelo qual também fez o universo, a grandiosidade daquilo que nós estamos tratando. Quem é Jesus? Todo-poderoso Deus, o único capaz de fazer isso. Mas vejam comigo ainda o verso 3, por favor. A terceira declaração nos diz que Jesus é o supremo, como resplendor da glória do Pai. Meus irmãos, essa afirmação, e a seguinte, inclusive, que vem depois, ele é a expressão exata do seu ser, da natureza de Deus, como em outras traduções a gente vê. O que elas refletem para nós? Tanto aquilo que é pertinente ao Filho, como aquilo que é pertinente ao Pai, quanto também a sua distinção do Pai. Então essas duas frases, elas se encaixam perfeitamente e elas se equilibram. Quando nós estamos falando que Ele é o resplendor da glória do Pai e Ele é a expressão exata do seu ser. Explico. Meus irmãos, a atribuição de Jesus como resplendor da sua glória retrata, a ideia é raios do sol exibindo o seu brilho, trazendo aqui para uma linguagem que a gente entenda melhor. É claro, meus amados irmãos, que ele reflete a glória do Pai, mas Jesus também possui o quê? Glória, é uma glória inerente à sua, como por exemplo, foi vista lá no monte da transfiguração por João, pelos discípulos ali que estavam com o Senhor Jesus Cristo, e também pela revelação lá em Apocalipse capítulo 1, esse resplendor da glória de Cristo Jesus. Atanásio, por exemplo, ele vai fazer uma pergunta interessante quando ele discute sobre esse assunto. Ele diz assim, olha, quem não vê que o brilho não pode ser separado da luz, mas que é por natureza própria e coexistente com ela, e não é produzido depois dela? E aí Ambrósio vai explicar isso, dizendo o seguinte, onde há luz, há brilho, e onde há brilho também há luz. Assim não podemos ter uma luz sem brilho, nem brilho sem luz, pois tanto a luz está no brilho, quanto o brilho está da luz. Em outras palavras, o que o autor aos Hebreus está nos dizendo, meus amados irmãos? Que o Filho é coeterno com o Pai, assim como o brilho coexiste com o sol. O Filho existe essencialmente no Pai e o Pai no Filho. E essa então é a bendita razão pela qual é importante afirmar, meus amados irmãos, não é? Que uma falsa doutrina da pessoa de Cristo Jesus deve inevitavelmente resultar em uma falsa doutrina daquilo que é pertinente a Jesus, ou seja, da obra de Cristo e, consequentemente, de todo o sistema do Evangelho que nós temos, que nos foi dado pelo Senhor. Perceba que se nós temos qualquer dúvida acerca disso, ou se há qualquer distorção acerca dessa verdade, que Ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser, naquilo que nós concebemos aqui pela Escritura, isso certamente, meus amados irmãos, resultará numa falsa doutrina de Cristo, resultará consequentemente num falso entendimento equivocado da obra de Cristo e resultará ainda numa depreciação, digamos assim, de todo o sistema do Evangelho que nos foi dado pelo Senhor. Então Jesus, de fato, é o resplendor da glória do Pai. Mas como eu disse, essas duas frases, elas se encaixam e elas se equilibram, irmãos. Veja o que ele diz na sua quarta afirmação acerca da supremacia de Jesus, que Jesus é supremo como a expressão exata do ser de quem? Do Pai, do ser de Deus. E a palavra grega traduzida aqui, essa expressão exata, para esse termo, expressão exata, refere-se ao quê? Ao caráter gravado. Vocês lembram, por exemplo, da imprensa, não é? Quando a gente tinha, por exemplo, aqueles livros que eram impressos, então você tinha aquelas prensas que tinham que conter um determinado item que imprimia então nos livros, né? A ideia é exatamente essa. Por exemplo, a ideia de uma moeda, que nela, né, um pedaço de metal que nela é impresso um determinado rosto, um determinado valor. Então, o texto grego ele nos dá exatamente essa ideia. É uma impressão feita como um selo, como uma moeda. E percebam ainda que ele usa a expressão
ser, ele é a expressão exata do seu ser, da natureza, que denota nada mais, nada menos, irmãos, que é a essência de Deus. Jesus é a expressão exata da essência de Deus. Qual é a ideia principal pretendida então pelo autor aqui? É essa correspondência exata de Jesus Cristo, da manifestação do próprio Deus. E essa correspondência, meus amados irmãos, ela envolve não apenas uma identidade da essência do Filho com a essência do Pai, mas também particularmente uma verdadeira e confiável revelação ou representação do Pai por meio do Filho. É como o próprio Jesus vai dizer a Filipe, por favor, abram a escritura lá em João capítulo 14, verso 9. João 14, verso 9. Quando ele diz assim a Filipe: no verso 7 ele diz assim: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, lá no verso 8: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha a resposta de Jesus no verso número 9. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Meus amados irmãos, para conhecer Deus, nós devemos conhecê-lo como Ele é revelado a nós pelo seu Filho Jesus Cristo. Abra ainda a escritura comigo em Lucas capítulo 10. Verso de número 22. Lucas 10, 22. Ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Irmãos, embora esses termos utilizados aqui expressem alguma teologia profunda sobre a natureza da própria Trindade, e eu não vou me delongar aqui especificamente nesse assunto, esses mesmos termos eles foram justamente utilizados pelos pais da igreja para defender a fé contra heresias destrutivas em seu tempo. Uma outra coisa, como eu falei no início, nós não podemos fugir daquilo também, esquecer o ponto de João Calvino, que nos diz que esses termos ensinam que nós só podemos conhecer Deus através de Cristo Jesus. Percebam, nós nunca poderíamos ter entendido Deus que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu ou pode ver, a menos que o próprio Senhor Jesus Cristo tivesse vindo à terra como um homem para revelá-lo a nós, para nos mostrar exatamente quem é esse Deus. Ele é a expressão exata da natureza do próprio Deus, do próprio Pai. A quinta frase, continue comigo, nos mostra então que Jesus ele é supremo, essa supremacia de Jesus. Jesus é supremo como sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa frase, irmãos, ela se refere a levar a cabo, a ideia aqui é essa, levar a cabo, levar adiante todas as coisas para a consumação predestinada que também está implícita desde o seu início. Nós estamos falando da sua obra. O que se refere a isso? É a chamada providência sustentada, não é? O governo que Cristo exerce sobre todas as coisas. Essa é a ideia e esse é o ponto. E aí um detalhe aqui: não significa sustentar todas as coisas apenas, mas ter um senso de controle ativo e proposital sobre todas as coisas, e desenvolver esse senso de atividade e de propósito sobre todas as coisas que estão sendo governadas por meio dele. Um outro detalhe ainda, quando nós falamos sobre sobre Jesus ser o supremo, né, sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder, é o uso presente aqui na língua grega do particípio, né, em nosso texto,
que indica algo extremamente importante. Jesus está continuamente sustentando todas as coisas do universo pela palavra do seu poder. Há uma continuidade. Veja, ele não cria todas as coisas, não é? E ele entrega todas as coisas para que elas se autodesenvolvam, mas ele continua fazendo o quê? Ao mesmo tempo que ele governa, ele ativamente está sustentando todas essas coisas, exclusivamente pela palavra do seu poder. Agora pergunte-se o seguinte: pastor, e se Jesus deixasse de fazer isso? O que aconteceria com o universo? Meus amados irmãos, ele ruiria, ele se desintegraria. E Paulo vai afirmar essa verdade, por exemplo, quando ele diz: nele todas as coisas se mantêm unidas, ou na nossa tradução, nele todas as coisas subsistem. Todas as coisas em Jesus Cristo se mantêm o quê? Unidas. É por isso que as coisas, não é? As leis da natureza, tudo aquilo que foi criado para o desenvolvimento dessa obra criadora e sustentadora da parte do Senhor, elas se mantêm exatamente assim como elas são, porque em Jesus elas estão unidas e elas subsistem. Paulo afirma isso lá em Colossenses capítulo 1, verso 17. Isso vai trazer uma refutação a um tipo de doutrina, não é? Ao deísmo, por exemplo, que afirma que Deus criou todas as coisas, mas depois se curvou e deixou tudo correr por sua própria vontade, né? Por sua própria conta. Mas o que as Escrituras nos mostram, irmãos? Que não há um único átomo no universo que haja, não é, além da governança providencial de Deus. Isso é importante a gente entender isso, porque não há nada, por menor que seja, que faça parte da criação de Deus, que se desenvolva, meus amados irmãos, a parte desse governo providencial de Deus. Nada foge ao controle dele. A gente vai lembrar do que a Escritura vai dizer: cada chuva que cai por vontade de quem? De Deus. Meus amados irmãos, se nós temos neve num lugar, se nós temos seca no outro, inundações, nada disso foge a essa governança providencial de Deus. Rajadas de vento, raios obedecem ao comando de quem? De Deus, como diz o Salmo 148. Ele dirige todas as coisas a partir da sua própria decisão, a partir da sua própria vontade. Como nós vimos pela manhã, quando nós falamos sobre esse governo providencial de Deus na história, é o Senhor, meus amados irmãos, que faz com que nações possam ascender, mas que ao mesmo tempo faça com que nações possam o quê? Ruir ao nível do solo, ao pó da terra. É Deus que faz isso, isso não foge ao controle. É Ele, por exemplo, meus amados irmãos, que determina com antecedência. Veja que coisa importante: todos os dias que nós vamos viver na face da terra, todos os nossos dias estão o quê? Escritos e determinados por quem? Pelo Senhor. Não cai um fio de cabelo da vossa cabeça, não cai uma ave do céu, sem que de fato Deus esteja providencialmente governando todas as coisas. Ele exerce, meus amados irmãos, esse imenso poder simplesmente falando, pela palavra do seu poder, falando. Ou como diz João Calvino também, né, quando ele vai comentar exatamente esse versículo, apenas com um aceno, apenas acenando, sem esforço algum. Esse é o nosso Deus, meus amados. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus. Isso significa, irmão, sabe o que? Que não existe nada, não existe uma chance de que as coisas aconteçam de maneira aleatória ou por sorte dentro da existência. Isso significa, meus amados irmãos, de maneira muito prática para nós, que nós, queira você ou não, nós somos totalmente dependentes de quem? De Deus. Nós dependemos completamente de Deus. E isso significa para nós, isso deve gerar uma reação em nós. Qual reação? De receber todas as coisas como provenientes dEle, de acordo com o seu propósito, e cuja finalidade principal é o louvor da sua glória e do seu bendito nome e o bem dos seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Vamos para a sexta declaração, por favor, volte comigo para Hebreus, ainda capítulo 1. Ele diz que então, quando fala da supremacia de Jesus Cristo, não é? Filho de Deus, Jesus é supremo como aquele que fez purificação pelos nossos pecados.
E é interessante quando a gente chega especificamente à parte desse texto aqui, meus amados irmãos, nesse versículo, e nessa parte específica, por quê? Porque existe aquilo que nós chamamos de uma sobreposição desse texto. Veja aqui, ele diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e aí a próxima frase que nós temos, não é? Acerca da supremacia de Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados. Irmãos, isso aqui é uma marca desse texto impressionante e importante. Quando nós estivermos estudando isso depois, quando vocês voltarem a esse texto, fixem os olhos exatamente aqui. Por quê? Qual é a ideia aqui? O Todo-Poderoso Senhor, que poderia simplesmente deixar as coisas irem, os pecadores desintegrarem, entregá-los aos seus pecados. Em vez disso, o que foi que ele fez, irmãos? E essa é a ideia do texto. Ele deixou a glória do céu, ele assumiu a forma de um servo, ele se tornou obediente, e obediente até morte de cruz, com uma única finalidade: para nos purificar dos nossos pecados. Abra comigo a escritura em Filipenses 2, por favor, porque Paulo nos dá uma ideia bem clara disso. Filipenses 2, verso 5 ao verso 11, olha o que Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebem, irmãos? Quando nós olhamos para essa justa posição, para o fato de que Ele é o todo-poderoso Deus, Criador de todas as coisas, de que Ele poderia entregar o homem ao seu pecado, de que Ele poderia deixar o homem, não é? E aí a gente vê que na verdade é Ele que deixa a sua glória no céu. Ele desce, Ele se encarna, não é? E Ele é obediente até a morte de cruz, morre para nos purificar dos nossos pecados. Meus irmãos, qual é a nossa reação diante disso? Que amor! A gente falou tanto sobre amor de manhã. Que amor incrível, irmãos. Percebem? Que amor tremendo. E como nós o qualificamos pela manhã, eterno, né? Imutável. Que amor imerecido que Jesus teve por nós. Gracioso por nós, resolvendo morrer em nosso lugar. Em seu lugar, meu irmão. Perceba o que esse texto ainda nos diz. A gente às vezes não tem a concepção ideal, porque a gente não tem condições de olhar para o texto grego literalmente aqui, mas ele indica que Jesus, Ele realizou a purificação dos pecados de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus, único, perfeito, e de uma vez por todas. E o autor aos Hebreus, ele vai dar ênfase nisso. Ele começa aqui, mas ele vai dar uma ênfase nisso lá no capítulo 10, mostrando que Jesus não tornou apenas possível a purificação dos pecados, mas efetivamente através da sua morte na cruz, ele realizou isso. Vejam comigo o capítulo 10 de Hebreus, por favor. Hebreus 10, deixa eu ler apenas alguns versículos que corroboram exatamente para isso. Hebreus 10, 10. O que é que ele diz aí? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Veja como ele vai reiterando isso.
No verso 12, mais uma vez, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Mais uma vez no verso 14 agora, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E agora no verso 18, veja o que ele diz: ora, onde há remissão destes, já não há o quê? Oferta pelo pecado, porque Jesus já fez. Deixa eu citar algo e repetir algo para você que é bíblico, mas que às vezes as pessoas não entendem. E se você não entende isso, peça para que Deus lhe dê entendimento. Na cruz, Jesus não fez, irmãos, purificação dos pecados para todas as pessoas. Nós já estamos acostumados, muitos de nós já cremos nisso. Dito em outras palavras, lá na cruz, Jesus não expiou e pagou o preço dos pecados de todos os homens. E é muito simples a gente entender isso e a gente apela para a lógica. Se Jesus tivesse feito isso, tudo seria purificado. Na verdade, todos iriam para o céu. Mas em vez disso, o que foi que ele fez? Ele garantiu a purificação dos pecados daqueles que o Pai lhe entregou, de uma forma plena, daqueles que o Pai de antemão tinha dado a ele. Exatamente o que a gente viu lá em João capítulo 6, versos 38 e 39. Então, percebam, meus amados irmãos, como é de tão grande conforto para nós, tão grande conforto, de tanta valia para nós, para a nossa vida cristã, saber que a nossa purificação dos nossos pecados é segura, ela é real, ela é verdadeira, por um único detalhe: porque Cristo, Ele pagou por nós e Ele recebeu por aquilo que Ele pagou. Você quer ver coisa interessante? Vamos voltar para um texto bem conhecido nosso, Isaías 53. Vai lá em Isaías 53, por favor. Olha o que ele diz em Isaías 53, verso 10 a 12. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agora olha aqui, veja o verso 11. Ele verá o quê? O fruto do seu penoso trabalho da sua alma, e ele vai ficar o quê? Satisfeito. Essa obra, irmãos, ela foi consumada. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Então, se você de fato é um filho de Deus, olha o conforto que você tem. Grande conforto, a grande confiança em uma verdade esplêndida da Escritura, de que por causa de Jesus e só por causa de Cristo, nós temos a garantia da purificação de todos os nossos pecados. De todos os nossos pecados. Isso se aplica a nós, meus amados irmãos, na luta que a gente tem diária contra o pecado, né? Às vezes, e é muito natural nessa luta contra o pecado, e é uma marca, evidentemente, de um homem de Deus, que quando a gente peca, a gente se entristece. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu tenho lido muito sobre isso ao longo de algum tempo, principalmente estudando os puritanos, né? A gente está fazendo um trabalho, às vezes, de alguns livros. Rezam muitas dúvidas, às vezes, na nossa mente e no nosso coração. Às vezes nós nos questionamos diante de certas atitudes e diante da repetição de certos atos pecaminosos, se de fato nós somos crentes.
Isso é necessário. Essas dúvidas estão aí por uma razão, isso é necessário, irmãos, para nos levar depois ao arrependimento e à plena convicção de que de fato Jesus nos perdoou em nossos pecados. Quando na luta pelo pecado eu caio, mas eu me arrependo e eu me entristeço, eu posso ter a plena convicção de que aquele pecado ele foi pago por Cristo, de que a obra de Jesus ela foi perfeita, ela foi única, foi uma obra sacrificial e ela foi eficaz e não há necessidade de outra coisa qualquer. Logicamente, meus amados irmãos, isso também não me dá licença para pecar, para dizer, olha, já que Jesus pagou o preço pelos meus pecados, eu posso pegar porque eles já estão pagos. Não é essa a ideia que evidentemente a Escritura nos mostra. A Escritura até nos mostra o contrário, evidentemente, pelo que Cristo fez por nós, dando a sua própria vida, por esse amor constrangedor, gracioso, não é? A gente não tem a concepção do tamanho desse amor e nem muito menos do sofrimento de Jesus na cruz. Isso nos constrange, meus amados irmãos, de tal maneira que a gente não tenha o pecado como amigo. Entendamos que o pecado de fato é algo nocivo, é algo mau. A gente tem essa concepção, um cristão tem essa concepção. Então, isso não, o fato de Jesus ter pago o preço pelos seus pecados não o motiva a pecar, muito pelo contrário. Mas é como 1 João diz, se nós pecamos, a gente precisa saber que se a gente confessa os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. De que se nós pecamos, nós temos e podemos crer piamente do fundo do nosso coração que nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso é o conforto para nós. É um grande conforto saber então que a purificação é segura porque Jesus pagou por nós e Ele recebeu aquilo que Ele pagou, certamente, como diz Isaías 53. Mas por último, irmãos, vejamos a última declaração então. Quando fala sobre a supremacia de Cristo, Jesus é supremo como aquele que se sentou à mão direita da majestade no alto. Então, percebam, irmãos, Jesus é aquele que Ele consumou a sua obra. Ou seja, aquilo que foi dado a Ele para que Ele fizesse, Ele fez de maneira perfeita, cabal, contumaz, perfeita, não é? Obediente até morte de cruz. Ele consumou essa obra. E aí o texto termina dizendo exatamente isso, que Ele, a supremacia de Cristo é vista exatamente, Ele se assenta então à mão direita da majestade no alto. Isso significa exatamente isso, a conclusão da obra que Jesus veio para fazer, a conclusão da obra da redenção. Você vai se lembrar, por exemplo, que lá no Antigo Testamento, irmãos, os sacerdotes, eles sempre estiveram no Santo dos Santos para fazer expiação. Mas Jesus, como nós vimos aqui, Ele se ofereceu pelos nossos pecados de uma vez por todas. E aí, em seguida a isso, Jesus toma de novo o seu lugar no alto. Ele se assenta à direita da majestade no alto. Ou seja, esse é um termo de reverência que é utilizado inclusive, né, para com o próprio Senhor Jesus. Mas também significa, segundo João Calvino, estar no lugar da mais alta honra. Jesus retorna, na verdade, para esse lugar da mais alta honra, e não é um lugar literal, porque nós sabemos que Deus de fato é Espírito, não tem uma mão direita ou uma mão esquerda, mas percebam que é usada aqui uma linguagem para o nosso próprio entendimento humano, para transmitir que não há uma designação maior possível de honra para o Filho de Deus, uma vez que Ele consumou a sua obra de maneira cabal e de maneira eficaz. Sentado à mão direita de Deus, também retrata Jesus Cristo como governante de todo o universo. Se você voltar comigo para o capítulo 1 de Hebreus, por favor, faça isso, se você não estiver aí. Ele vai dizer lá o seguinte, no verso de número 8: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. E ainda no verso de número 13 ele diz: ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Jesus é o mais alto governante de todo o universo.
E vejam, irmãos, um detalhe também importante ainda, antes da gente concluir. Essa frase, embora ela esteja afirmando a deidade de Deus, como poderia então qualquer ser criado estar assentado à mão direita da majestade de Deus no alto sem ser consumido? Indica um grau também de subordinação do próprio Filho. Embora igual a Deus, e a Escritura afirma exatamente isso, em seu ser essencial, o Filho voluntariamente submeteu-se ao Pai para realizar todo o propósito de Deus. E é interessante como Paulo faz a aplicação disso, né? Paulo vai usar exatamente essa economia da Trindade, a relação do Pai com o Filho, inclusive da própria sujeição do Filho em relação ao Pai, para estabelecer, por exemplo, uma ordem, não é? Para defender a liderança dos homens sobre as igrejas, né? Sobre as mulheres, na chamada igreja local. Depois dê uma olhada lá em 1 Coríntios capítulo 11, porque é exatamente esse argumento que o apóstolo Paulo vai usar, do governo do homem sobre a mulher, afirmando que homens e mulheres são iguais em seu ser e como herdeiros de Cristo, mas que deve haver uma ordem de chefia e de submissão para refletir exatamente essa economia da Trindade, para refletir exatamente essa imagem, essa relação de Jesus Cristo com o Pai. Meus amados, diante dessas 7 expressões que nos mostram então a supremacia de Cristo Jesus, a qual conclusão nós chegamos? Eu espero que nós tenhamos, irmãos, a concepção correta dessa descrição que é feita aqui em Hebreus do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, que nós não entendamos apenas isso dentro de um contexto teológico, mas que isso seja aplicado praticamente a cada um de nós. Veja, se aquilo que é afirmado aqui pelo escritor, aquilo que é proclamado aqui é verdade, e é, porque é a palavra de Deus, então qual é a nossa reação diante dessas 7 afirmações acerca do Filho de Deus? Primeiro, nós devemos nos curvar diante dele. Jesus Cristo é o Senhor. Eu me curvo diante de Jesus. Eu me curvo diante de Cristo em obediência. Eu me curvo diante de Jesus Cristo, diante das suas reivindicações, satisfeito por estar podendo fazer a sua vontade, não é? Vontade essa que deve prevalecer sobre as nossas vidas. Eu me curvo, meus amados irmãos, com o santo propósito de não ser propositalmente desobediente àquele que é soberano, que é todo-poderoso, que é Criador e Senhor de todo o universo, porque fazendo isso, haveriam apenas 2 palavras para nos descreverem: arrogantes e estúpidos. Nós devemos nos curvar porque Ele é Deus, porque Ele é supremo, e nós devemos viver para obedecê-lo completamente todos os dias da nossa vida. Todas essas expressões acerca da grandeza de Cristo devem nos levar exatamente a isso, todos os dias da nossa vida como igreja do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe, meus amados. Ele aplica a palavra a cada um de nós, que durante todos esses próximos dias nós possamos refletir aquilo que nós ouvimos acerca da grandeza de Jesus em tudo aquilo que porventura nós vamos fazer, pensamentos, palavras e ações. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, ó Deus, a grandeza do Teu Filho Jesus Cristo, a supremacia de Cristo. Bendito seja o Senhor Jesus. Nos perdoa, ó Deus, muitas vezes de como nós lidamos com essas expressões de verdade acerca do Teu Filho. Muitas vezes nós não vivemos como se Ele fosse o soberano, como se Ele fosse o Salvador, como se Ele fosse o Criador, como se nós dependêssemos completamente dEle. Ó Deus, quantas vezes nós temos governado e dirigido as nossas vidas longe dessas verdades bíblicas acerca do Teu Filho. Então, algumas vezes nós somos estúpidos,
Algumas vezes nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes. Quando nós transgredimos a tua lei, nós não contrapomos toda a nossa malignidade com toda a grandeza de Jesus. Muitas vezes nós não temos nem sequer noção de quem é Cristo. Nós temos uma visão muito baixa de Jesus, e se nós temos essa visão muito baixa de Cristo, nós temos uma visão muito baixa da obra que Ele realizou. E se nós temos uma visão muito baixa da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, nós jamais teremos uma visão grande e necessária da malignidade do nosso pecado. E consequentemente nós não nos arrependeremos. Portanto, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, ó Deus, da tua igreja. Tem misericórdia daqueles que têm ouvido o Evangelho, ó Deus, e têm podido ouvir verdades bíblicas acerca de Cristo. No coração desses, ó Deus, que têm ouvido o Evangelho, faz com que, pela obra do teu Espírito, eles possam conceber a grandeza de Jesus, a majestade de Cristo, o Deus Todo-Poderoso que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Redentor, o Salvador, para que possamos entender definitivamente que nós somos dependentes dEle em todas as coisas. E por meio disso, na nossa vida, haja um senso de gratidão tremendo para com Ele, porque Ele deu a sua vida por nós. Porque se nós somos crentes e se nós somos herdeiros com Cristo Jesus hoje, a razão é exclusivamente Jesus Cristo e não nós. Portanto, abençoa a tua igreja, Senhor. Assim nós oramos, tem misericórdia de nós, trabalha com teu Espírito em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.